O que realmente funciona para acabar com a ansiedade? Gente, eu preciso tratar sobre esse assunto com vocês. Tem sido o mal do século. Pessoas que, na verdade, nem sabiam que tinham ansiedade, hoje são dominados, tomados pela ansiedade. E nós temos vivido um tempo muito difícil em que muito mais da metade da população do mundo, né, nós podemos dizer, vivem ansiosos, depressivos, são as doenças que mais atacam as pessoas nesse tempo. E não é por menos, né, porque nós vivemos num mundo muito cheio de coisas, muito moderno e ao mesmo tempo midiático, muito a gente hoje consegue ver o que está acontecendo do outro lado do mundo sem precisar estar lá. As notícias, a gente consegue ver as coisas simultaneamente, a vida do outro e tantas outras coisas, e a gente vê que tudo isso é muito bom se bem usado. Porém, quando nós entramos nesse ciclo vicioso de tantas coisas e ficar com a mente tão cheia, a gente acaba entrando nessas situações que nos envolve de uma maneira que nos afunda mais rápido. E o que eu tô querendo dizer? Muitas pessoas no dia de hoje são pessoas ansiosas e não sabem. Outros já são ansiosos e sabem. Outros já brincam com a ansiedade, né? Qualquer coisa diz, estou ansioso, estou ansioso. Mas eu acredito que a ansiedade seja algo muito mais profundo do que a gente imagina. Eu, particularmente, mesmo tendo a idade que tenho, eu não sabia o que era realmente a ansiedade. Eu achava que a ansiedade era algo que as pessoas mesmo dizem, né? Nossa, tô ansioso, vou num show, tô ansioso. Amanhã eu vou fazer tal coisa, tô ansioso. E eu achava que ficava por aí mesmo. Mas eu me deparei com situações que aconteceram na minha vida muito sérias que me fez entender um pouco melhor do que é a ansiedade. E antes de continuar esse vídeo aqui, e eu te peço que não saia desse vídeo, que eu sei que vai abençoar a sua vida, mas eu fiz uma live, na verdade, nesse tema, duas lives com dois psicólogos que explicaram muito bem sobre esse mal do século, né, ansiedade e depressão. Se você quiser assistir, tá aqui no meu canal. Pastora Sara Mendes e Dr. Cleo Holanda são dois psicólogos, duas lives diferentes, mas com um conteúdo extraordinário que talvez você pagaria numa terapia e aqui você vai encontrar de graça ao seu favor. E realmente foi uma bênção. Eles me ensinaram a descobrir, a entender coisas que antes eu não entendia e não sabia. A gente pensa que a ansiedade ela acontece de uma hora para outra, mas não, nós precisamos, mesmo nós, no meu caso que sou cristã, a gente precisa entender melhor do nosso corpo e é o que a gente não está sabendo fazer. Na correria do dia a dia, nas atividades constantes, nós não estamos tendo tempo para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos pensamentos, nos proteger. A gente não está pensando nisso, a gente só vive no corre do dia a dia e não se cuida. Quando na verdade a gente só vai se cuidar quando tá chegando lá nas vias de fato, no fundo do poço, e aí já tá ruim mesmo, já deu ruim, já tá mal, e para voltar disso aí é um processo terrível, difícil, demorado. Então por isso eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, para que vocês entendam e comecem a pensar, sabe? Eu não sabia que eu tinha essa tendência a ter ansiedade e na verdade já era uma criança ansiosa, mas eu não sabia. E ansiedade não é uma coisa que a gente adquire, na verdade tem comportamentos, né, temperamentos que são mais propensos a serem ansiosos, como por exemplo, o colérico, é, o sanguíneo. Esses temperamentos são temperamentos que eu fui aprendendo que tem mais probabilidade de ser ansioso. Por quê? Porque gosta de sempre estar em atividade, sempre na correria, sempre estar lá na frente, pensando lá na frente, quer fazer o dia de amanhã, as coisas do dia de amanhã, e aí fica sempre naquilo, né? Mas eu lembro que eu não sabia, eu já tinha alguns estímulos ou até mesmo algumas
alguns sintomas desde criança e eu não sabia que era ansiedade. Como, por exemplo, aconteceu uma situação quando eu era pequena na minha parentela e nisso eu lembro que eu passei mal ali na hora e eu tive náuseas assim repentina e aí depois outra situação e eu como não sabia e eu quero já dizer para vocês algo aqui. Gente, nós somos cristãos, somos pessoas de Deus. A ansiedade e depressão, ela não tem a ver com falta de fé. Tudo bem que a gente vai entender que se a gente tirar os olhos de Jesus e voltasse para as preocupações do dia a dia, com certeza nós temos a tendência de cair nesse laço de vivermos mais ansiosos ou depressivos. Isso é fato. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida espiritual em dia, nós precisamos ter a intimidade com Deus e focar no céu, focar nas coisas de Deus, né? Nessa paz que excede o nosso entendimento, que é a paz que só Jesus pode dar e não é a ausência de guerra, mas em meio à guerra a gente tem um sentimento gostoso de tranquilidade, isso é só Deus que pode dar. Então, a ansiedade, ela não é falta de fé, não é falta de oração, não é falta de relacionamento com Deus, muito pelo contrário. E aí a gente vai vendo que algumas pessoas, por serem tão religiosas, não querem admitir que hoje em dia tem alguns recursos que nós podemos utilizar, como por exemplo psicólogos. No meu caso, eu aconselho psicólogos cristãos, ou seja, que faz referência com o que eu acredito. Então, para mim, funcionou dessa forma. E aí, gente, essas ferramentas são muito importantes porque o psicólogo, essas doenças são doenças mentais, psicossomáticas e elas precisam ser, com o auxílio de um psicólogo na terapia, ele vai nos ajudar a pensar de uma forma diferente, ver as evidências daquilo que a gente está passando, se realmente tem o porquê de estar assim desse jeito e muitas outras coisas, é muito importante. Então, já quero dizer aqui, se você está passando por algo do tipo, não tema, não tenha medo em buscar um psicólogo, mas vá atrás de um psicólogo que que acredita nos mesmos princípios que os seus, porque eu acredito que isso vai fazer total diferença. E aí, eu sei que quando eu comecei, porque, por exemplo, eu passei por uma situação que, como eu disse, não sabia que tinha essa tal da ansiedade, porque eu não era da pessoa que ficava sofrendo visivelmente, né? Visivelmente eu não era aquela pessoa que ficava, nossa, vai acontecer, não consigo dormir, tô com febre, não consigo. Não, isso não acontecia comigo. Porém, chegou uma época da minha vida, há uns 3 anos atrás, que eu passei por uma situação muito difícil, em que médicos disseram coisas terríveis e aquilo foi me gerando algo que eu comecei a ver, opa, peraí, meus pensamentos não estão legais, o meu corpo não tá legal, e eu comecei, através daquelas situações, em que saía do meu controle e eu comecei a ver que eu comecei a sentir muita dor no peito e eu comecei a passar mal mesmo, né? Eu lembro que eu sentia sensações de desmaio e aquilo começou a me causar pânico. E aí só foi agravando, e até que me aconselharam, olha, busque um psicólogo. E eu fui atrás de um psicólogo, conversei, me ajudou demais a entender aonde começou a ansiedade, como eu disse lá quando eu era criança, e tantas outras vezes que eu já vi que eu tinha sintomas, porque como eu disse, a ansiedade que eu tinha, talvez os psicólogos vão dizer que não é, mas eu quero tentar definir de mim, tá? A ansiedade que eu tinha, assim, que já vinha, né, comigo, era para mim, era aquela ansiedade meio que silenciosa. Por que silenciosa? Porque eu só sentia no corpo. Então, não era uma coisa que afetava a minha mente, eu não percebia na mente, era só no corpo. Então, às vezes, por exemplo, por alguma situação, eu lembro quando eu vim para o Japão pela primeira vez, eu eu comecei no aeroporto a passar muito mal, ter diarreia. Eu fiquei uma semana muito mal aqui, indo para o hospital e eles não sabiam o que eu tinha. E passou uma semana ruim, mesmo tomando remédio, sabe, não passava. E aí, com muita oração, e aí eu consegui vencendo isso, né? E aí passou.
Depois, eu só tô colocando os pontos mais fortes aqui que eu vi que realmente passei muito mal. Quando perdi meu pai na pandemia, eu comecei a ter muitas sensações de desmaios constante e eu não sabia que era tudo isso era ansiedade. E aí eu fui contando para o psicólogo e ele foi fazendo uma análise de tudo isso e começou a me orientar. E o que eu quero dizer para vocês? Que o psicólogo ele vai te ajudar a trabalhar a mente. Isso é muito bom, é um auxílio para você vencer tudo isso. E o que eu quero dizer, que na verdade é o ponto mais forte desse vídeo, é que existe uma forma sobrenatural a qual você consegue vencer a ansiedade e a depressão, que é a oração. E por que a oração? Ih, já veio ser religiosa. Não, não é isso, gente. Eu espero que em nome de Jesus vocês me entendam de verdade, de alguém que chegou no fundo do poço, porque eu procurei um médico aqui, ele me deu um remédio que não era para minha causa, eu desci lá no fundo do poço, eu entrei em pânico, tudo para mim já não fazia sentido, a vida não fazia sentido, era terrível os sintomas que eu tinha. Eu ficava com alucinações, vendo coisas, e foram dias muito, muito, muito difíceis. Chamei a ambulância e tantas outras coisas, porque eu não aguentava de tanta dor no peito que parecia que ia explodir, que eu ia morrer. E essa foi a minha situação, tá? E mediante a isso, eu comecei a ser ministrada e aprendi, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre isso e aprendendo com psiquiatra cristão, pessoas que são especialistas na mente, eles dizem que a oração, se você pegar uma pessoa colocar numa máquina de ressonância e ela começar a orar, a máquina vai mostrar para você que o cérebro da pessoa muda. Olha que interessante isso, que poderoso isso. Então, uma pessoa em oração muda o cérebro. E de onde vem a ansiedade e a depressão? No cérebro, doenças psicossomáticas. E aí, eu vi um outro neurocientista dizendo que Deus, ele muda o cérebro de uma pessoa que tem o hábito de orar de 45 minutos a 1 hora por dia. Se essa pessoa tiver o hábito constante, todos os dias, de orar de 45 minutos a 1 hora por dia, ela vai mudar tanto que ela nunca mais vai ser a mesma. Olha que poderoso isso. Quando eu aprendi isso, meu Deus, eu mesmo sem condições nenhuma, porque eu só gritava de tanto chorar, eu comecei a me prostrar diante de Deus. Eu comecei a clamar: Jesus, eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. E eu comecei a orar, eu orava, eu me derramava, eu pedia o socorro de Deus. E eu comecei a ler o livro de Salmos constantemente, vários por dia. Eu li o livro de Salmos várias vezes e aquilo ia me alimentando, me alimentando. E eu preciso contar de maneira rápida aqui para você entender, mas que isso possa causar algo dentro do teu coração, que o Espírito Santo toque a sua vida. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, envia para essa pessoa, porque você precisa entender que a oração é a chave de tudo. O psicólogo, ele vai te ajudar a entender a causa, fazer a respiração, mostrar para você, olha, vai por aqui, pensa isso, não pensa aquilo, e tantas outras ferramentas que eles têm. O remédio, ele vai tratar nos sintomas, você vai melhorar os sintomas, como eu precisei de um ansiolítico e tomei, me aliviou demais, graças a Deus por isso. Só que o que transformou a minha mente e aliviou a minha alma, curou meu coração, e é um processo constante. Se eu sair disso, eu começo já a ficar, não, e eu tenho que sempre estar nesse lugar, é a oração. É a oração. Mas eu posso te dizer que quem me tirou do fundo do poço foi Jesus, através da oração. E eu clamava, porque veja bem, eu vou citar um salmo só para você entender. Se você orar com fé, mas você se derramar mesmo diante de Deus, você vai ver a mudança que vai fazer na sua vida. Mesmo que você não tenha ansiedade, você vai ver como a sua vida vai mudar de maneira estrondosa, assim. Eu posso te dizer que esses 2 últimos anos foram de 2 a 3 últimos anos foram um pouco difíceis.
Os anteriores foram muito difíceis, mas foi um processo, e nesse processo eu posso te dizer que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes de conhecer o poder da oração, essa constância da oração. E eu lembro que eu lia tantos salmos e aquilo aliviava a minha alma. Eu vou ler um para você entender que se você orar isso com fé, meu Deus, sai a ansiedade, sai a depressão, sai a opressão, sai o medo, sai tudo aquilo que você precisa que saia da sua vida, vai sair. Olha só, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Aleluia! Meu Deus, como não sentir paz em saber que o guarda de Israel é quem nos guarda. O nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco todos os dias. Se você está passando por algo ruim na sua vida, entenda, você não está sozinho, o Senhor está com você, Ele está de braços abertos, e se você se derramar diante dEle, meu Deus do céu, você vai ser transformado, os seus pensamentos vão ser transformados, a sua vida vai ser transformada, você vai ter novas perspectiva de vida, você vai ser muito mais abençoado. Gente, a mente muda. Eu sou prova de dizer para você que a mente, ela muda, a gente nunca mais é o mesmo. Além de tudo isso, aumenta a nossa fé, porque nós temos experiências com Deus. Isso é maravilhoso. E a Bíblia aqui diz também, em Filipenses 4, começa a dizer pra gente assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É a gente pensar nas coisas que realmente são de Deus, que vem do céu, que nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. Olha que maravilhoso, que alegria é nós temos um protetor, alguém que sabe nesses momentos difíceis a gente se sentir só e a gente saber que não estamos só, existe um Deus cuidando de nós. Gente, posso dizer para você quão precioso é. A gente é igual o Jó, sabe? Jó viveu tudo aquilo que ele viveu. Jó era um homem próspero, rico. A Bíblia dá testemunho de Jó dizendo que Jó era um homem justo. Ele era íntegro. O que é integridade? É você ser inteiro. Se Deus estava falando que Jó era íntegro, então estava dizendo que Jó era inteiro de Deus. E Jó, mesmo sendo inteiro de Deus, ele, ao passar por todas as provas e situações tão difíceis na vida dele, lá no final do livro de Jó, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, hoje eu te conheço de andar contigo. Isso é o que Deus vai fazer com a gente. Se nós nos entregarmos, a gente vê que antes nós conhecíamos Deus na teoria e hoje nós conhecemos Deus na prática, que é o caminhar com Ele nas provas, nas lutas, nas circunstâncias difíceis, sabendo que nós temos um Pai que cuida, um Pai que nos abençoa e que os seus braços estão para nos abraçar o tempo todo. Nós não estamos só. Gente, então o que eu queria falar para vocês nesse vídeo, e esse vídeo para mim ele é muito importante porque fala de um processo que não é para morte, um processo que há uma saída de vida, e essa saída de vida está em Jesus Cristo, e Ele está pronto para te ouvir as tuas mazelas, coisas que talvez você não contaria para ninguém, e Ele está pronto para te abençoar. Só siga essas instruções, entenda que a oração é a chave. Se você está com sintomas no seu corpo, procure um psicólogo, procure um médico, um psiquiatra. Não é vergonha, vamos quebrar esse tabu, não é vergonha. Vergonha é nós estarmos no fundo do poço e não conseguirmos sair de lá. Mas pessoas que nos ajudam são enviados de
de Deus para nos abençoar, porque o propósito na nossa vida é conseguir viver uma vida frutífera, viver para viver o que Deus nos chamou para viver. Olha que redundância maravilhosa é essa. Então, gente, entenda em nome de Jesus. Se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda, mas se você está precisando ser transformado aqui dentro para que saia os sintomas ruins, pensamentos ruins, você ore. Se entregue a Deus em oração. Você vai viver experiências extraordinárias que você nunca viveu. Você vai ter mais fé, você vai ter mais relacionamento com Deus e você vai ter autoridade em Deus para ajudar a vida de alguém que está precisando e dizer para ela: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, entenda, a oração é a chave que vai trazer a paz e a alegria que você precisa. Comece a orar, faça essa experiência hoje, seja constante. Vai ter dias que você vai sentir Deus muito perto, vai ter dias que parece que Ele está longe, mas só parece, porque Deus nunca se ausenta, o Senhor sempre está presente. As nossas orações são ouvidas e respondidas no tempo do Senhor, mas o abraço dele são todos os dias, está disponível ao nosso favor. Que Deus te abençoe, que você entenda e receba essa palavra em nome de Jesus e que você seja muito abençoado. E se inscreva aqui para que você fique por dentro de tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Deus te abençoe.